Senhores deputados, de acordo com a nossa ordem do dia e nos termos regimentais, nós deveríamos prosseguir agora para votações. O senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, requereu, no entanto, à mesa que auscultasse os partidos no sentido de permitir que a votação fosse a seguir a todos os pontos em discussão, uma vez que vai ser discutido um diploma de iniciativa do JPP e que está incluído no guião de votações. Para isso é preciso a anuência de todos os grupos, a menos que alguém se manifeste em sentido contrário, eu entenderei o silêncio como anuência para esse adiamento e para o final dos trabalhos, e passamos à discussão do ponto 5 da ordem de trabalhos, e para esse efeito tem a palavra o senhor deputado Filipe Sousa, do JPP, para apresentar o seu projeto. Senhor deputado Filipe Sousa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, um agradecimento a todos os grupos parlamentares pela aceitação da proposta formalizada à mesa. E dizer que o Douro não é um lote. O Douro é território, é história, é trabalho humano acumulado ao longo dos séculos. Temos a região demarcada mais antiga do mundo, somos património da humanidade, produzimos um dos vinhos mais icónicos do planeta. E ainda assim, quem mantém o Douro vivo, o viticultor, continua a ser o elo mais fraco de uma cadeia de valor que drena a riqueza para fora da região. Os números são claros e não ideológicos. A região demarcada do Douro é hoje a única região vínica do mundo que comercializa mais vinho produzido fora da região do que o vinho da sua própria colheita. Em média anual, a região produz cerca de 240 mil pipas de vinho, mas apenas 185 pipas de produção regional são efetivamente escoadas. O restante transforma-se em excedente. E esse excedente é o principal responsável pela degradação dos preços pagos aos viticultores, preços que, em muitos casos, nem sequer cobram os custos de produção. Há aqui um paradoxo que não pode ser ignorado. O vinho do Porto nasce no Douro, mas o aguardente que o fortifica é na maioria importada. Ao mesmo tempo, os excedentes do produtor são empurrados para o mercado a granel a preços indignos. Por isso, defender a obrigatoriedade da aguardente vínica regional não é um capricho, não é só saudosismo, é uma medida de equilíbrio de mercado, de soberania económica e de justiça territorial. Ao destilhar localmente os excedentes, conseguimos três coisas simples e essenciais. Primeiro, retiramos o excesso do vinho do mercado, valorizando o preço pago ao produtor. Em segundo, mantemos milhões de euros a circular no Douro. E em terceiro, reforçamos a autenticidade do vinho do Porto, protegendo o seu solo, a tipografia, o clima, a paisagem, a biodiversidade e, com isso, a reputação internacional. Por isso, termino dizendo que valorizar a aguardente regional é garantir que o valor de cada garrafa do vinho do Porto regressa a quem todos os dias mantém o Porto de pé. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para uma intervenção. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimento os senhores viticultores presentes nas galerias. A Assembleia da República, chamada mais uma vez a responder à grave situação que atinge os micro, pequenos e médios viticultores da região demarcada do Douro. São muitos milhares de abraços com as consequências de décadas de liberalização do setor da vinha na União Europeia, o impiedoso esmagamento dos preços pagos pelas uvas, a escalada imparável dos custos de fatores de produção, as dificuldades cada vez maiores no escoamento da produção e a acumulação de estoques. Com o seu projeto de resolução, mais um entre sucessivas iniciativas na defesa e valorização da lavoura do Douro e dos seus vinhos, o PCP apresenta medidas concretas, execuíveis, necessárias e urgentes para contrariar a suposta tendência e inevitabilidade. É necessário contrariar a permissividade em relação à entrada de matérias-primas oriundas de fora da região demarcada, especialmente de mostos e de aguardentes, a usar na beneficiação do vinho do Porto, numa prática inexplicavelmente contraditória com as tão faladas dificuldades de escoamento e absolutamente incompreensível quando se olha para a situação económica e também já social que o Douro atravessa. Tem toda a razão quem afirma que a região demarcada do Douro é a única região vitivinícola no mundo que vende mais vinho alheio do que os volumes que colhe.
Em diversas ocasiões, o PCP e vários atores da região do Douro têm sublinhado o papel que a utilização de aguardentes de origem regional pode desempenhar na resolução dos problemas que enfrenta. O próprio relatório de 2025 da Comissão da Vindima aponta um limiar mínimo da aguardente vínica com origem na região, passível de limitar excedentes e acumulação de estoques. Mantemos a convicção, que é também de muitos especialistas e intervenientes no território, de que o recurso prioritário à aguardente vínica da região para o benefício resolve a situação dos excedentes no Douro. E também não agrava de forma sensível os custos para a produção do vinho do Porto, pois o impacto no preço final ao consumidor ronda os 70 cêntimos por garrafa. Pelo contrário, contribuiremos para uma maior valorização dos produtos da região, não só em termos económicos, mas também em termos sociais, culturais e patrimoniais, garantindo futuro às gentes que constroem e que mantêm o Douro. É necessário garantir a utilização exclusiva de aguardentes vínicas na produção de vinho generoso, assegurando, no entanto, que as aguardentes não vínicas, armazenadas pelo comércio com registro no IVDP para a beneficiação de mostos, possam ser utilizadas ainda na próxima vindima. Por outro lado, o Governo deve criar condições técnicas para a destilação, com medidas necessárias para garantir o financiamento aos viticultores a custos adequados das operações e dos equipamentos necessários, incluindo na aquisição de vinhos destinados à destilação e à reorganização e reforço de instalações e equipamentos de destilação. Hoje, senhores deputados, temos mais uma oportunidade para melhorar as condições dos produtores do Douro. Não as desperdicemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Juntos pelo Povo por ter trazido este importante tema a debate. A região de Marcada do Douro tem um ecossistema económico, ambiental, social único, que é responsabilidade da Assembleia da República preservar. Há um problema de sustentabilidade da cadeia de valor que deve ser analisado, avaliado e sobre o qual devemos deliberar com responsabilidade. O que já vários deputados aqui referiram deve ser levado muito a sério. É uma região com características únicas, mas que, no entanto, exporta muito mais do que produz. E essa circunstância económica cria desafios delicados à região que é preciso tratar. E creio eu que a Assembleia da República, o Governo, com toda a legislação nacional e condicionamento europeu, consegue encontrar soluções para esse efeito e é isso que nós propomos, porque se não protegermos os rendimentos dos viticultores, degradamos uma região com fortíssimo impacto no ecossistema que nós todos nos orgulhamos de existir há tantos séculos em território nacional. No imediato é preciso garantir que se incorpora no processo de produção a aguardente proveniente de uva da região de Marcada do Douro, que há um investimento sério na destilação regional como forma de equilíbrio dos preços, que há um registro cuidadoso e um rastreio e um controlo da origem da uva que é destilada ou da uva que incorpora o processo de produção do vinho do Douro. Este debate é sério e a discussão que temos hoje, as decisões que tomarmos, têm um fortíssimo impacto nos viticultores que já não sabem para que lado se virar. É a Casa do Douro que não funciona, é a região que se sente abandonada e é por isso que é nossa responsabilidade, esta sexta-feira, tomar medidas certas para cuidar de uma região que tanto nos orgulhamos de chamar por ser nossa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos, do PS, para uma intervenção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Douro não pede favores, o Douro exige justiça. Repito, o Douro não pede favores, apenas exige justiça. Hoje, nesta Assembleia, as senhoras e os senhores deputados, neste tema, neste assunto, não se pronunciarão sobre ideologia de direita ou de esquerda.
cada deputado terá de decidir se está com quem trabalha a terra ou com quem lucra com o seu abandono. O Douro produz menos do que vende. Vou repetir, o Douro produz menos do que vende, mas ano para ano empobrece quem produz, empobrece os agricultores. O Douro é a única região vitivinícola do mundo que, para sustentar as suas vendas, é obrigado a importar vinho e aguardente, enquanto os seus agricultores ficam com as adegas vazias e os bolsos vazios. O Douro é a única região do mundo que faz um negócio de compra e venda sem qualquer preço, sem qualquer contrato, em que a maioria dos agricultores entrega as uvas sem saber quando nem quanto vão receber. Isto não é mercado, é falsear o mercado. Isto é reengenharia do território. Enquanto 94% dos agricultores recebem pela uva um preço que não cobre os custos de produção, o Governo propõe como solução o arranque da vinha. Arrancar a vinha é silenciar o Douro, é desistir do património vivo. A solução é óbvia, é evidente, só não vê quem não quer. A solução é usar as uvas produzidas na região para produzir os vinhos da região. É usar o que é da região para valorizar quem nela vive, quem vive no Douro. O que está em causa já não é só a economia, é justiça territorial, coesão nacional e dignidade de quem ali trabalha há gerações. Como é sabido, atualmente o vinho do Porto é produzido com a aguardente obtida pela destilação de vinhos de origem desconhecida que não do Douro. Se a aguardente exigida fosse proveniente das uvas da região, o Douro teria que produzir 280 a 290 mil pipas por ano, mais do que as 265 mil pipas que produziu em média nos últimos 10 anos. A região demarcada do Douro não necessita de produzir menos uvas, mas sim mais uvas. Façamos um raciocínio simples. Normalmente, uma pipa, 550 litros de vinho do Porto, incorpora 440 litros de vinho, ainda em mosto, e 110 litros de aguardente vínica. 110 litros de aguardente que foram obtidos pela destilação de 770 litros de vinho. Podemos assim dizer que para termos uma pipa de vinho do Porto foram necessários 1.210 litros de vinhos normais, de pasto, como se dizia, tranquilo, como é agora moda dizer-se. Então, e continuando a raciocinar em voz alta, direi que se num determinado ano for decidido que a região demarcada do Douro produza 100 mil pipas de vinho do Porto, nos últimos anos produziu mais, isso implicará à partida o concurso de 121 milhões de litros de vinho, ou seja, 220 mil pipas. Ora, se a estas 220 mil pipas somarmos 70 mil pipas de vinho tranquilo do Douro, que nos últimos anos os mercados têm facilmente absorvido, teremos que a região demarcada do Douro necessita de produzir, em média, 280 a 290 pipas de vinho por ano. Pelo que a região demarcada do Douro necessita, como já afirmei várias vezes, não de produzir menos uvas, mas sim e urgentemente produzir ainda mais. Na condição de a aguardente vínica que se venha a utilizar nos modelos de beneficiar o mosto para fazer o vinho do Porto, ser apenas e só uma aguardente vínica feita a partir da destilação de vinhos feitos com uvas da região demarcada do Douro. Não pode, dizem-me. Claro que pode, se houver vontade política para assim o decidir e em conformidade, vontade de legislar. Senhoras e senhores deputados, no Douro temos um adágio que diz: vinho fino é para os antigos, tratado para os lavradores, generoso é para os amigos, do Porto é para os doutores. Pelo Douro, por Portugal, pela dignidade da região, sejamos generosos para os agricultores do Douro. Votem favoravelmente nesta alteração legislativa. Tenham a coragem de abandonar a disciplina de voto. Os agricultores não vivem... Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As 4 intervenções que me antecederam foram muito proclamatórias, mas só há um problema, é que as grandes proclamações não vão resolver o problema da região demarcada do Douro. Teria sido prudente, mas não foi o caso, que os senhores deputados tivessem lido o estudo que saiu do Instituto dos Vinhos e do Douro e do Porto. Teriam lido nesse estudo o seguinte: o uso exclusivo da aguardente do Douro na produção de vinho do Porto é tecnicamente inviável, economicamente insustentável e estrategicamente arriscada. Isto é o estudo do IVDP. E mais, vamos a números, mas a números que as pessoas conseguem compreender. É que é necessário destruir 7 litros de vinho para produzir 1 litro de aguardente. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que nos últimos 25 anos teria sido necessário destruir ou destilar 5,3 milhões de pipas de vinho para a produção do Porto e Moscatel, quando a região demarcada do Douro produziu apenas 3,2 milhões de pipas de vinho de mesa. Ou seja, tudo que iria ser usado para produzir aguardente iria esgotar por completo o excelente vinho do Douro que nós temos na região. Ou seja, senhores deputados, é um crime enológico. Estas vossas propostas são um crime enológico e iriam pressupor a destruição do bom vinho de mesa que se produz ali. Mas é que o custo de usar esta aguardente significaria um aumento de 7 euros por litro. Isto é o triplo do custo atual. O triplo, senhores deputados. Ou seja, iria aumentar o preço do vinho do Douro, do vinho do Porto e do Moscatel. O que é que significa? Significa que com a procura a contrair, com o preço a aumentar, o que é que aconteceria? As vendas iriam cair ainda mais, como é absolutamente óbvio, Sr. Deputado, não depende das suas proclamações, a lei da oferta e da procura, gostes ou não, existe mesmo. E seria isto que iria acontecer, ou seja, uma enorme irresponsabilidade económica a somar-se ao enorme crime enológico que aqui sugerem. E, portanto, Srs. Deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, se querem mesmo ajudar a região demarcada do Douro, façam o seguinte: apoiem o acordo com a Mercosul, porque é esse acordo que vai permitir exportar mais vinho da região, ajudar os viticultores, ajudar os vitivinicultores e levar o nosso bom vinho, o bom vinho da região demarcada do Douro, para a América do Sul. Isso sim é uma posição consequente que ajuda mesmo a região demarcada do Douro. Tudo o resto são só proclamações para o vento levar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito se tem falado nesta Câmara sobre o Douro e sobre as medidas e que podemos continuar a falar sobre medidas paliativas, balelas, demagogias, banalidades. Podemos continuar a perder tempo, que é o que se está aqui a fazer. Porque o que hoje aqui é apresentado pelos partidos que apresentam estas propostas é tudo contra a vontade das entidades locais. Desde os agricultores, que tanto se proclamam os defensores dos agricultores, o IVV, o IVDP, a Casa de Ouro e até os estudos. Aliás, esta iniciativa que aqui se propõe hoje nesta Casa é contra toda a estratégia dos players locais. O PSD pretende para o Douro é manter esta região e produzir... Tenham calma, senhores deputados, não se enervem. Ouçam, que é para aprenderem alguma coisa, senão nunca mais aprendem. Mas dizia eu que nós pretendemos manter esta região a produzir este magnífico produto e manter, fundamentalmente, pessoas no território. Além disso, tudo é importante. Medidas objetivas que vão contra dos agricultores, porque sem eles, senhores deputados, convém dizer, sem esta gente não há produto, não há vinho. Estes são a ponta
fulcral deste problema. E como nas outras atividades, não é só no vinho, também o agricultor, se não trabalhar, não há comida nas nossas mesas, convém também sublinhar isso. Por isso, olhamos para a região com uma perspectiva de coesão territorial, social e sustentabilidade ambiental. Olhemos para a região como um todo e continuamos a falar no agricultor. Mas vamos aos factos. Sabemos que para isto acontecer, as propostas que hoje aqui acontecem, apresentam, a região tem que produzir mosto suficiente, já aqui foi dito pelo colega da Iniciativa Liberal, são necessárias 5,3 milhões de pipas para destilar e a região só produz 3,2 milhões de pipas, para além de não existir capacidade industrial instalada, e também não vamos para estes interesses. Depois, também sabemos que os vinhos do Porto, os vinhos como o vinho do Porto, têm tido uma redução de consumo significativa. Por exemplo, e vamos dar aqui só 2 exemplos, o vinho da Madeira reduziu 25%, o Xerez reduziu 64%, portanto, também estamos conversados. Mas também sabemos que, se assim for, o preço do vinho do Porto aumenta e não será uma boa maneira de promoção para este néctar. Agora vamos só a um exemplo, para que toda a Câmara perceba. Nós vamos dizer aos agricultores que produzem este maravilhoso produto e, no final, vamos distribuir este produto para fazer vinho do Porto. Ora bem, nós neste momento, se o vinho do Porto tem pouca comercialização ou está reduzida por comercialização, nós temos aqui um novo mercado, que é o mercado do vinho de mesa, o vinho DOP. Aliás, até agora, com este novo acordo do Mercosul, temos oportunidades de outros mercados e, portanto, vamos aproveitar esses novos mercados. Aliás, convém até dizer que ainda recentemente na Ásia foi considerado o vinho do Porto de mesa como o melhor vinho do mundo. Portanto, são aqui pormenores que convém sublinhar. E também pergunto ao Sr. Deputado do JPP o que aconteceria aos estoques do vinho do Douro. Tem a noção qual a sua desvalorização? Sr. Deputado, vamos ser sérios. E já agora o Sr. Deputado também do Bloco de Esquerda dá tanta importância à discussão do vinho do Porto. Na nossa comissão, onde temos discutido várias vezes, o Bloco de Esquerda nunca lá esteve. Porquê? É essa a importância que dá ao vinho do Douro. Muito bem, nós defendemos reequilíbrio da oferta, valorização económica, modernização e eficiência e promoção sustentada. Isto sim são medidas concretas e objetivas. Nós olhamos para o Douro, nós queremos continuar a ter gente no Douro e, portanto, estas as nossas medidas e nós não acompanhamos isto, porque as vossas medidas é para acabar com o Douro e nós não nos revemos disso. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Manuela Tender do Chega, que tem a palavra para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Queiroga, o PSD conhece a crise que se vive no Douro e a angústia dos viticultores que lidam com incertezas crescentes e com a progressiva redução do seu rendimento, o que torna insustentável a atividade e coloca em risco a economia, a identidade, o território e até o Douro património mundial. Porque o Douro são os homens que o fabricam e o desenham nas paisagens. Não há Douro sem viticultores, mas também não haverá viticultores sem rendimento. O que tem feito o PSD como partido que suporta o governo para resolver a crise no Douro? Que soluções estruturais apresentou até hoje o governo? Tem apresentado apenas medidas conjunturais nitidamente insuficientes. Como resolver o problema dos excedentes e da falta de rentabilidade dos produtores da região? Como reforçar a identidade, a rastreabilidade, a sustentabilidade e a dinamização económica local? Como garantir a qualidade e a genuinidade dos produtos e a proteção dos produtores?
Que medidas concretas traz o PSD para aumentar o rendimento dos viticultores dourienses? É assim, Sr. Deputado, é com medidas práticas concretas que se protege o Douro e os viticultores dourienses. São essas medidas que queremos ouvir da parte do PSD. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do PSD recebeu 1 minuto de tempo adicional cedido pelo CDS-PP. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estranho muito esta pergunta. Eu cheguei agora. A Sra. Deputada já cá tem andado há uns tempos. Não sei o que andou a fazer. Disputou agora só para o Douro. Depois outra questão. A Sra. Deputada podia, pelo menos, ler o plano que o PSD apresentou. Apresentou aos atores da região, aos agricultores, que foi aprovado por unanimidade. Que foi aprovado. Medidas concretas. Digo-lhe uma, Sra. Deputada, que já estão em vigor. A fiscalização, a promoção, estes novos mercados que estamos a fazer à procura para escoar. Porquê? Nós queremos continuar com a paisagem, a sustentabilidade ambiental e com a coesão territorial. Nós continuamos a querer ter gente no Douro e continuamos a ter gente naqueles territórios para a coesão continuar e não ser só de discursos fáceis. Portanto, Sra. Deputada, aconselho pelo menos a ler mais um bocadinho, que já não vem aqui com tantas dúvidas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Filipe Sousa do JPP por nos trazer esta iniciativa e saúdo também os produtores aqui presentes. Estas várias propostas, aliás, denotam que há uma valorização que é preciso ser feita. Bem sabemos que há aqui uma divisão entre quem acha que não deve haver esta exclusividade para a produção da aguardente, mas a verdade é que nós temos que ter medidas estruturais que passem por uma estratégia a médio e longo prazo para o setor, que inclua também as preocupações de ameaças como as alterações climáticas, porque sabemos e que ficámos hoje a saber que há crimes enólogos. Bem, no meu tempo costumava-se dizer que traçar o vinho com 7-Up é que era um crime e não propriamente estar a produzi-lo na sua integralidade com o mosto produzido das unhas. Mas aquilo que efetivamente é uma preocupação, e brincadeiras à parte, Sr. Deputado, espero que ao menos esse crime enológico leve a acreditar que há crimes ambientais e que deixar morrer o Douro também é um crime que não podemos permitir aqui nesta Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento também os viticultores que aqui assistem aos trabalhos, dizendo que eles são isso mesmo, são viticultores, não são players, são pessoas, são aquelas caras, são aquelas mãos, são quem está no terreno diariamente a fazer com que o Douro seja este território que nos orgulha muito. E aquilo que aqui hoje estamos a ouvir é o reconhecimento de um problema que é real e infelizmente tem vindo a esta Câmara muitas vezes, porque é realmente um problema muito concreto que deixa na dúvida, na incerteza, dezenas, centenas de famílias que não sabem o seu futuro próximo e imediato, e ouço só quase mais problemas a acrescentar. Quando nós podíamos estar a discutir seriamente os méritos da proposta do JPP, que pode ter defeitos, mas que certamente poderá ser melhorada, aquilo que ouvimos por parte, nomeadamente, da bancada do PSD, é acrescentar ainda mais problemas àquilo que deveria ser uma solução. E aquele estudo, que já aqui hoje foi trazido pelo deputado Mário Amorim Lopes, que não sei se teve acesso ao mesmo, nós não tivemos, e eu próprio ontem procurei pelo mesmo e ele não saiu. Vi agora uma peça da agência Lusa publicada há 2 horas. O estudo não está ainda de acesso público, tanto quanto eu saiba. Quando ele estiver, eu gostaria de o ler, até para responder a uma questão muito simples, porque aqui foram apresentados dados muito dispares. O deputado Alfredo Maia disse que o aumento do custo da produção de aguardente apenas do Douro seria de 70 cêntimos por litro. O deputado Mário Amorim Lopes fala em 7 euros por litro. Portanto, estamos a falar de 10 vezes de diferença. Era importante esclarecer também qual é que esse dado qual é que é o dado real. Mas, no fundo, aquilo que nos interessa ao LIVRE aqui hoje é uma coisa muito simples. É de perceber se há ou não há um problema. Se há ou não há um problema estrutural no que diz respeito aos hábitos de consumo de vinho do Porto no país e no estrangeiro, podem ter consequências permanentes para estes produtores. Na nossa opinião, há. E se há ou não há soluções que podem ser tomadas? Na nossa opinião, há, e é evidente que essas soluções podem também passar por usar uma percentagem maior de uvas do Douro, da região demarcada, para a produção de aguardente, mesmo que essa utilização não seja de 100%.
Eu percebo, mas fazer da discussão aqui, como fez o grupo parlamentar do PSD, a utilização apenas de 100% dessas uvas, é um bocadinho desvirtuar a própria produção. Porque vamos lá ver, há ou não há uma importação de uva, até do estrangeiro, de Espanha e França, para esta produção de aguardente? Há. E nós estamos confortáveis com isso? Eu não estou muito confortável com isso. Eu gostaria que houvesse uma percentagem muito maior, como aliás já o disse reiteradamente, de utilização de uvas da região demarcada. Não é 100%, pois que não seja, mas pelo menos que haja um compromisso destas bancadas, dos partidos políticos aqui representados, para que essa percentagem seja maior. E do grupo parlamentar do PSD não ouvi nada disso. Ouvi acrescentar ainda mais problemas àquilo que deveriam ser soluções. Portanto, a nossa palavra aos viticultores, como já disse reiteradamente, é: estamos do vosso lado, há soluções que podem ser encontradas e espero que esta Câmara as consiga encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me enviar um abraço muito especial aos viticultores do Douro aqui presentes e tenho neste grupo parlamentar um amigo, também ainda com um quarto costado de Taboaço, essa região lindíssima no Douro. Meus queridos amigos, senhores deputados, senhor Presidente, falar do Douro é falar de um país que trabalha em silêncio. É falar de milhares e milhares de pequenos viticultores que vivem da terra, que vivem da encosta, que vivem do esforço familiar acumulado ao longo de gerações. Mas agora continuam a ser estes viticultores sacrificados, penalizados por decisões políticas tomadas longe da realidade do terreno. Os viticultores do Douro, vocês, meus amigos, estão ao lado de todos os portugueses. Eu sei que estão também ao lado daqueles que foram atingidos pela tempestade Kirsten, porque quem vive da terra sabe muito bem o que é ser esquecido por um Estado que falha. Vocês, meus amigos, sabem que ainda há agricultores à espera dos apoios prometidos pelo governo da tempestade Martinho, que veio para Portugal em março de 2025. Os agricultores sabem também que há séculos temos incêndios no verão e tempestades no inverno. Nada disto é inesperado, mas ainda assim, Leiria, uma capital de distrito, esteve mais de 40 horas isolada, sem eletricidade, sem água e sem comunicações. E ainda agora, enquanto aqui falamos, ao terceiro dia, muitas localidades continuam sem resposta e mais de 290 mil portugueses continuam sem eletricidade. Já no Douro, mesmo sem nenhuma tempestade, a situação é grave. Os custos de produção aumentam ano após ano, o benefício diminuiu, o preço pago à uva não cobre as despesas e muitos produtores enfrentam o risco real de abandonar a sua vinha, o que representa para a região um drama social e económico que ameaça mesmo a sobrevivência de toda esta região. A proposta que hoje debatemos, tirando as propostas da extrema-esquerda, parte de uma preocupação legítima que é a defesa da autenticidade do vinho do Porto, a valorização da produção regional e uma tentativa de reequilibrar toda a cadeia de valor. Isto são objetivos que merecem respeito, senhores deputados, sobretudo quando os pequenos viticultores se sentem esmagados entre o mercado e a inércia do Estado. E é precisamente por estarmos ao lado destes pequenos produtores que temos de ser muito responsáveis, senhores deputados. O Decreto-Lei 106/2005, ainda aprovado há pouco tempo, em setembro do ano passado, resultou de um longo processo interprofissional. Mas também não podemos ignorar que a realidade vitícola económica parte de uma imposição que quer vir contra a esquerda e que encarece brutalmente os custos de produção sem capacidade instalada. O Douro está em perigo de sobrevivência. Por isso precisa de decisões sérias, sustentáveis e juridicamente seguras. A responsabilidade desta Casa é garantir que cada passo dado vai fortalecer o Douro, que não o empurra ainda para maior fragilidade. É com essa coragem e sentido de responsabilidade perante os pequenos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Os problemas do Douro, dos seus viticultores, não são de agora e são estruturais e conjunturais. O CDS, desde sempre, que esteve presente na discussão dos problemas e na procura de encontrar soluções. Estranhamos que hoje tanta gente perceba do Douro. Hoje toda a gente percebe do Douro, dá palpites sobre o Douro e, sinceramente, faz-nos alguma confusão a infantilização que se faz em relação aos viticultores da região. Tratados de uma forma que muitas vezes não é forma digna. Se há quem saiba do Douro, são eles. Se há quem saiba do Douro, são eles e, portanto, convém ter mais respeito e perceber que, se fosse fácil, já estava resolvido há muito tempo. E, principalmente, se aparecem pessoas agora com soluções tão fáceis e tão evidentes, que tiveram a responsabilidade durante tanto tempo e não aplicaram essas soluções, ou as pessoas estão a mentir ou as soluções são más. E, portanto, é preciso avaliar isso. Ou estão a mentir agora, dizendo que é solução aquilo que não é, ou as soluções que apresentam não vão produzir resultados. E há um problema difícil de resolução na questão do Douro. É que todas as propostas, mesmo aquelas que nós também apresentamos, é verdade, são normalmente concentradas na oferta. Porque é o tentar resolver o problema imediato. Tentarmos na oferta, tentarmos na remuneração dos viticultores, encontrar uma solução para melhorar a sua vida. O problema é que a solução estrutural só está na procura. Se nós não conseguirmos uma de duas coisas, ou idealmente as duas ao mesmo tempo, é que haja mais procura e que se compre mais. E de preferência que se consiga vender a um preço mais alto, nós vamos estar sempre a ficcionar a remuneração, porque essa remuneração não virá de onde tem de vir, que é do mercado. E o problema destas propostas que aqui a esquerda apresenta é que levam essa ficção ao extremo. É que querem convencer que, aumentando o preço e que prejudicando ainda mais a capacidade de colocar no mercado, vão remunerar melhor os viticultores. Isso é falso e é lamentável que estejam a vender essa ilusão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Jorge Pinto há pouco perguntou de onde é que vinha a informação. Vem de um artigo público já disponibilizado na comunicação social, em que diz, e leio, que o custo mínimo da aguardente destilada seria de 7 euros por litro, mais do triplo da aguardente usada. Atualmente são cerca de 2 euros o litro. Sr. Deputado, nós conhecemos o problema que os viticultores enfrentam. O problema é que esta não é a solução. O que propõe não é a solução. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD, tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando um estudo técnico demonstra que uma medida é inviável, governar é corrigir o rumo, rejeitar a imposição, proteger o setor e construir soluções sustentáveis no quadro do plano de ação. Isto não é abdicar da defesa do Douro, é impedir que uma má decisão se torne política pública. Os projetos de resolução hoje em discussão levantam questões que não podem ficar sem resposta. Pergunto aos seus deputados do JPP, do PCP e do Bloco de Esquerda. Estão os seus deputados disponíveis para ignorar um estudo técnico cujas conclusões são claras só porque não coincidem com a vossa agenda política? Estão dispostos a impor ao setor uma medida que os próprios dados qualificam como inviável, assumindo conscientemente riscos económicos, legais e reputacionais? Quem responde aos viticultores quando a matéria-prima não chegar, quando os custos disparar e quando a competitividade do vinho do Porto for posta em causa? E, sobretudo, quem assume a responsabilidade política se por uma decisão precipitada e ideológica se fragilizar a denominação de origem do vinho do Porto, construído ao longo de séculos e respeitado em todo o mundo, apenas para poderem dizer que foram mais longe. O Governo não fecha portas, continuará aberto ao diálogo e disponível para construir soluções equilibradas. E é isso que vamos fazer no quadro do plano de ação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, eu não tinha anunciado que o PSD tinha recebido o tempo remanescente do PAN e por isso o Sr. Deputado teve mais alguns segundos. O Sr. Deputado Jorge Pinto Livre pede a palavra para um esclarecimento. Tem a palavra. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos 15 segundos que tenho, uma pergunta muito simples.
citou-se aqui o estudo não é público, portanto eu gostaria de saber se o PSD teve acesso privilegiado a um estudo anunciado pelo Sr. Ministro da Agricultura em 2024, ao qual nenhum outro partido teve, ou se então aquilo que está a fazer é... Já terminou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Soares, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tinha pedido primeiro. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tinha pedido primeiro a palavra. Peço, Sr. Deputado, que diga para que efeito pretende a palavra, por favor. Sr. Presidente, a minha interpelação é mesmo sobre a condução dos trabalhos. O Sr. Presidente ouviu que foi um estudo que foi aqui várias vezes citado. Pedi aos bons ofícios da mesa que os senhores deputados que têm acesso a esse estudo o fizessem distribuir pela Câmara. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Soares pede a palavra para... Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos e para ajudar a mesa nesses bons ofícios. O estudo a que vários deputados fizeram referência, Sr. Presidente, é tão público, que saiu hoje publicado no jornal O Público. Recomendo apenas a leitura da comunicação social para não se fazerem as tristes figuras que aqui vimos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Admitindo a mesa... Srs. Deputados, Srs. Deputados, Srs. Deputados, vamos prosseguir com os trabalhos, admitindo a mesa, apesar de tudo, talvez o Jornal do Público não tenha publicado o estudo na sua integralidade, mas talvez os Srs. Deputados possam fazê-lo chegar. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra para uma intervenção. Srs. Deputados, vamos criar condições para o Sr. Deputado Alfredo Maia fazer a sua intervenção. Muito obrigado. O Sr. Deputado Alfredo Maia tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, qual estudo? O PCP pediu há meses ao Ministro da Agricultura o fornecimento do estudo, até agora zero. Muito bem. Queria salientar que as propostas do PCP são coerentes com aquilo que temos defendido nesta Assembleia e no terreno onde sim os agricultores do Douro nos conhecem e bem. E resultam do conhecimento objetivo da realidade, de pessoas concretas e não de figuras. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Com ou sem estudos, o JPP apresentou uma proposta diferente, estrutural e corajosa. Permitir o uso exclusivo da matéria-prima regional na produção dos vinhos da região demarcada do Douro. E é importante referir que essa proposta fala num prazo de carência e implementação por 2 anos. Essa proposta faz aquilo exatamente que o Governo queria fazer, mas não conseguia. Consome integralmente a produção regional, valoriza o preço da uva, cria rendimento local e fixa a população. E quando surgem objeções, convém desmontá-las com seriedade. Não, os DOP não desaparecem. A regulamentação interprofissional já existe e pode perfeitamente acomodar a definição de quantitativos para cada tipo de vinho, mantendo os scots reguladores de aguardente. Não se queima vinho. Aguardente não é um desperdício, é uma matéria-prima essencial, reconhecida como prática enológica no próprio caderno de encargos do vinho do Porto. Não está em causa a reputação do produto. O que está verdadeiramente em causa é a sustentabilidade económica e social do território. E se o produto valoriza, obviamente os estoques também valorizam. Por isso, o Douro precisa de justiça económica, precisa de coerência e precisa, sobretudo, de decisões que colocam a região acima da conveniência momentânea de alguns interesses instalados. Estarei sempre ao lado de quem produz, de quem resiste e de quem quer continuar a viver no Douro, não como memória, mas como futuro. Por isso, sabendo, como já aqui foi dito, que não existem propostas perfeitas, estarei disponível para, em sede de especialidade, tratar com seriedade e em conjunto e melhorar o documento ora em discussão
com o contributo responsável de cada bancada parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste ponto da ordem do dia. Passamos ao seguinte, que são as votações. Projeto de Lei número 236, iniciativa do JPP, uso exclusivo da aguardente vínica com origem e produção na região demarcada do Douro, na beneficiação do vinho do Porto e do Moscatel do Douro. Quem vota contra? CDS, PP, Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? O projeto foi aprovado com os votos favoráveis do Chega, do PS, da Iniciativa... Vai ter que sair mesmo. E vamos repetir a votação, Srs. Deputados. Vamos repetir a votação, Srs. Deputados. Quem vota contra, o CDS, PP, a Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor, o Chega, o PS, o PAN, o JPP, o LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda. O projeto foi aprovado com os votos que anunciei.